Paz do Senhor, gente boa de Deus, gente querida. Hoje é terça-feira, é o dia de ler o último capítulo de Lucas. Nós estamos muito felizes porque já temos aí 3 meses de leitura da Palavra de Deus. Estamos terminando hoje o terceiro evangelho, né? Evangelho segundo escreveu São Lucas. Louvado seja Deus, tem sido de muito proveito, de muita valia, de muita alegria. Eu espero que você esteja gostando, esteja participando, enviando para os seus amigos, pedindo para que eles se inscrevam no canal. Isso é importante, para que cada leitura que lancemos aqui ele possa ser avisado e possa acompanhar. Tá bom, minha gente? Vamos orar para nós lermos a nossa pílula do dia. Pílula de liberdade, pílula de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, meu Pai, te agradecemos por tão grande bondade, misericórdia e amor. Queremos te agradecer pelo privilégio de ler a tua palavra e pedir a orientação do teu Espírito nesta tarde, que possamos ser tocados e alimentados por ele através da tua palavra. Oramos e te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Lucas capítulo 24. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram aos sepulcros as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removido a pedra do sepulcro, todavia não entraram. Mas não acharam o corpo de Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e, nesse momento, os homens lhe questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu quando ainda estava convosco na Galiléia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. E ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que acontecera aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com ela estavam. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhe pareciam um delírio. Vocês estão viajando, vocês estão delirando, isso não é verdade. Imagina, Jesus ressuscitou, ele não está mais lá. Como assim? Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tende estado em Jerusalém e ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que Jesus perguntou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro
e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Observe como a mente fechada, e quando você está programado para derrota, para ver só derrota, você não consegue enxergar nem que Jesus esteja caminhando com você. Eles estavam tão perplexos, eles estavam tão condicionados para a morte que eles não perceberam que era Jesus caminhando com eles. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimentos e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Falou: como vocês são tolos, rapaz. Vocês não conseguem acreditar naquilo que os profetas já falaram cerca de 700 anos atrás? Eles não estavam justamente falando desses acontecimentos, de que de que tudo deveria acontecer assim? Ora, não era necessário que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E ao se aproximar do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então entrou com eles e ficou com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Nesse mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? As Escrituras é a única que tem o poder de abrir os olhos da gente. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e os outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Imagine que susto! Jesus aparece no meio deles sem abrir a porta e diz: Shalom, paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivesse vendo um espírito. Olha aqui. Todavia ele lhes exortou: por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvida ao vosso coração? Observai as minhas mãos e os meus pés, e vede que sou eu mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo, porque um espírito não tem carne nem osso, como percebeis que eu tenho. E havendo dito isso, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. E tão repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiram acreditar no que viam. Por isso Jesus lhes pediu: tendes algo ainda para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Em seguida Jesus lhe explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas desses fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia-se retirando da presença deles, sendo elevado aos céus. Então eles o adoraram e, voltando para Jerusalém, plenos de felicidade, e reuniram-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus.
Aqui é a síntese que Lucas faz aqui, porque depois que Jesus ressuscitou, ele ainda fica 40 dias aqui com os discípulos, né? Aparecendo algumas vezes, exortando, orientando, conversando. Mas neste caso aqui, Lucas resume bastante o que aconteceu, mas mostra o essencial. Jesus aparecendo para eles, animando-os, exortando-os, encorajando-os a levar o Evangelho, a mensagem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E eu vos dou poder, disse Jesus. Comecem por Jerusalém e vão até os confins da terra. Esse foi o Evangelho de Lucas. Maravilhoso, né? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. A gente se vê aqui amanhã, começando o Evangelho segundo escreveu São João. Um abraço, até lá.